Hoje a gente vai fazer o corte que representa então a parte de dentro dessa edificação, mas vista em outro sentido. Como na planta baixa a gente está visualizando as paredes cortadas, mas a gente está visualizando isso numa vista superior, o corte a gente vai ter essa mesma sensação de estar enxergando essa edificação cortada, mas em vez da gente estar vendo isso de cima, a gente está vendo isso ou de frente ou de lado. Então, a primeira coisa relacionada ao corte é isso, é a gente dizer qual que é a posição que ele vai estar passando. Se eu vou estar enxergando de frente, na lateral, como é que vai ser. Então, para esse nosso exemplo, a gente vai imaginar que a gente está posicionado dentro dessa recepção e olhando na direção daquela porta que vai para o escritório. Então, eu vou estar dentro da recepção, enxergando essa parede e essa porta aqui. Então, eu passo uma linha onde vai ser o limite, a partir de onde que eu vou estar enxergando esse corte. Para eu fazer isso, eu vou ativar já a layer, vou usar a layer símbolos para fazer essa linha, mas na verdade a gente vai fazer um bloco para representar essa linha, então eu vou fazer na layer 0, para depois eu colocar esse bloco na layer símbolos. Então, vou usar o comando linha e vou fazer aqui. Eu quero que o meu corte passe por essa janela. Eu quero enxergar parte dessa janela aqui cortada. Então, eu vou fazer aqui uma linha. Não importa exatamente o tamanho dela, tá? O importante é que ela fique um pouquinho para fora das paredes. Nesse caso, eu fiz todo ele aqui para fora, porque senão ele vai ficar por cima das minhas outras linhas e eu não gosto muito disso. Então, eu vou fazer isso daqui e eu vou fazer um símbolo que vai ser como se fosse uma seta apontando na direção que eu estou enxergando na hora de fazer o corte. Então, eu tenho que mostrar que é para lá que eu vou visualizar. Eu vou fazer uma seta, então, vou fazer com linhas também. E eu vou fazer ela aqui, inclinadinha e depois voltando. Vou fazer ela com 30 centímetros, com uma inclinação de 60 graus. Então, arroba ponto 3 menor do que 60. Encerro, vou usar o mirror ou espelhar para virar ela aqui, para fazer exatamente igual. Isso daqui não é mais novidade, né, gente? Então não vou passar muito detalhadamente. E dentro dessa seta eu vou colocar o nome do corte. Normalmente num projeto arquitetônico a gente tem no mínimo 2 cortes, um em cada sentido. Nesse nosso exemplo de hoje a gente vai fazer um só. Então eu vou colocar um nome igual, mas normalmente a gente coloca o nome para diferenciar, porque a gente tem mais do que um corte. Normalmente os nomes dos cortes a gente dá com uma letra, então eu vou fazer o corte A, seria que eu vou colocar então a letra A dentro dessa setinha. Vou usar aqui o comando texto, escala 1 para 50, né? E vou colocar aqui um A. Pode ser minúsculo mesmo. Esse A eu vou colocar já na layer textos para ele ficar direitinho vermelhinho. O resto eu vou deixar no branquinho mesmo, tá? E agora eu vou espelhar essa seta e o A. Meu ponto de espelho vai ser o meio da linha, para que ela vá lá pro outro ladinho. Aponto para cima ou para baixo e Enter. Se por acaso, quando vocês fazem esse comando mirror, espelhar, a letra de vocês, ela espelha também, é porque a gente tem uma configuração do AutoCAD, uma variável de sistema, que vai definir se a letra espelha ou não espelha. Olhem só, eu vou digitar aqui, mir test, Enter, e o valor tem que estar 0. Se por acaso o valor de vocês estiver 1, é por isso que ela vai girar. Só para mostrar para vocês a diferença. Eu vou colocar aqui no meu, esse mir test 1, e agora eu vou espelhar o meu A. Olha só, então aqui ele espelhou também. Se por acaso isso aconteceu para vocês, troca, digita esse mir test e coloca 0, que aí ele vai funcionar direitinho. Essa linha aqui do corte, ela precisa ser uma linha tipo traço ponto. Então a gente vai trocar aqui nas propriedades dela, no tipo de linha. Não, a gente não carregou nenhuma ainda, então eu vou procurar carregar
e vou procurar aqui uma que seja traço ponto. Eu vou pegar essa daqui, Dash Dot. Normalmente quando a gente faz isso de selecionar e escolher lá, ele não vem já colocada a linha. A gente carregou ela aqui, tem que selecionar de novo e vir aqui e selecionar aqui de novo. Eu achei que ficou muito grande esse meu traço ponto e a gente poderia trocar pelo comando LTS, né? Que é o comando que ajusta a escala dos tipos de linha. Mas se eu usar o LTS aqui, ele vai arrumar todas as escalas dos tipos de linha. E a gente já arrumou o da projeção do telhado, a gente já arrumou aqui o do arco do caminho da porta. Então, eu não quero mudar o dos que eu já arrumei. O que eu vou fazer, então, selecionar essa linha, digitar o comando propriedades, PR em inglês, quem está em português tem que digitar propriedades. E nessa janelinha aqui, a gente procura o espaço que ele diz aqui, ó, Line Type Scale. E como eu quero ela menor, eu vou ir testando valores menores. Ponto 5, eu vou tentar... Ponto 35, eu acho que assim ficou bom. E vou transformar isso daqui num bloco agora. Então, eu vou usar aquele bloco que só vai ficar na memória desse arquivo, que eu não vou salvar no meu computador. Então, o B, Enter. Se vocês quiserem usar aquele de gravar no computador, WB em inglês, GB em português. Vou colocar o nome dele aqui, linha de corte. Pick Point, vou selecionar o meio dele. Selecionar objetos. A linha, as setinhas e os As. Confere se está marcado aqui o converter para bloco e dá OK. E agora esse bloco a gente vai colocar na Layer Symbols. Eu vou mover esse texto um pouquinho mais para baixo para ele não ficar em cima da linha de corte. E aí tá OK. Então, a gente fez essa linha na nossa planta baixa para mostrar a partir de onde que eu vou estar enxergando as coisas em corte. Então, é a mesma coisa que a gente tinha visto lá nos cortes das nossas peças, na parte do desenho à mão. Mas aqui a gente tem um desenho arquitetônico que é um pouquinho mais complexo. O princípio é o mesmo. Só que agora a gente vai fazer, então, a vista dessa casa por dentro, mas numa vista frontal. Então, enxergando nessa direção aqui. Eu vou desenhar todas as partes que eu mostrei para vocês lá naquele 3D. A gente vai ter fundação, vai ter vigas, vai ter piso, vai ter paredes, janelas, portas, laje, telhado, todas as partes da nossa edificação visto de frente. A primeira parte que a gente vai desenhar é a parte que define as medidas do que a gente está fazendo, que são as paredes. Então, eu vou ativar aqui a Layer Paredes. E eu vou fazer algumas linhas que vão servir de referência para esse meu novo desenho. Essa linha que eu vou fazer é uma linha infinita, tá? Então, eu vou fazer ela aqui, clicando em todos os pontos que a minha linha de corte passa por algum elemento do meu desenho. Então, ó, a minha linha de corte, ela tá passando aqui pela janela. Eu vou marcar as duas extremidades aqui da janela, o externo e o interno. E aqui, as duas faces da minha parede, o interno e o externo. A gente vai usar essa linha que chama Ray. Se vocês quiserem, o ícone dela, ele tá aqui. Tá? Então, aqui no menu Draw, esse do meio, ele vai fazer uma linha infinita, tá? Isso é bom porque a gente vai ter mais visualização dela e a gente vai conseguir apagar ela com mais facilidade. Depois que vocês entenderem bem como fazer o corte, não precisa mais fazer essa linha, tá? É só porque ela vai servir como referência, então, nos primeiros ela pode facilitar um pouquinho. Então, vamos lá. Eu vou, inclusive, como a gente vai fazer primeiro essas linhas de referência, eu não vou deixar ativado essa Layer Paredes,
pra gente não confundir. A gente vai deixar aqui na layer 0 mesmo e vai ativar. Então, Ray, e clica aqui onde a linha corta, ó, a linha de corte passa pela janela, só aponta para baixo para ele fazer aqui. Aí, Enter, Enter para repetir o comando e vem aqui para o outro lado. Os vidros por enquanto não precisa, tá? Vamos tentar não detalhar tanto para começar, que ele fica mais simples. Então, ó, Enter, clica, aponta para baixo, clica, Enter para finalizar. Primeiro, a gente vai desenhar só essas paredes pelas quais o nosso corte está passando, tá? Para simplificar um pouquinho. Então, fiz a posição dessas paredes e agora sim eu vou desenhar as coisas, os elementos realmente que existem lá. A primeira coisa que a gente tem, então, que a gente tem mais baixo, são as fundações. A gente vai desenhar aqui as fundações, aquelas sapatas que eu mostrei para vocês lá naquele exemplo. A gente tem uma layer aqui, estruturas, e elas vão servir para essas fundações e para as vigas e lajes também. Então, vou selecionar ela aqui e vou desenhar agora aqui embaixo da minha parede uma daquelas sapatas. Vou usar o comando polilinha. Se a gente não consegue, ó, selecionar nenhum ponto aqui para clicar, a gente faz aquele puxadinho assim lá de cima. Então, ativei o polilinha, não clico, só trago meu mouse aqui para o cantinho da parede e arrasto ele para baixo para aparecer aquele tracejadinho, só para eu começar a minha linha encostando exatamente nessa linha de referência. O meu aqui, ó, vocês estão vendo que ele está em 7 ponto alguma coisa. Não importa, tá, gente? Essa linha é só de referência, então eu não preciso começar uma distância específica. O importante é que eu esteja encostadinha na linha de referência. Eu vou clicar para começar. Vou trazer aqui para o outro lado e vou fazer aquele desenho da nossa sapata. Eu vou descer aqui, ponto 2. Agora aqui ele tem aquele ladinho inclinado e eu vou fazer ele aqui com 30 centímetros. Então, ponto 30, vírgula, menos ponto 30. Ó, então, ele veio ponto 3 para a direita e ponto 3 para baixo. Então, por isso. Ponto 30 positivo, porque era para a direita, vírgula, menos ponto 30, porque era para baixo. Aqui aquela basezinha dela, vamos fazer com ponto 15. Agora a gente vai ter aqui ponto 30, 45 e mais 30 desse lado. Então, vai ficar ponto 75. Ponto 15. Aqui. Ponto 30, vírgula ponto 30. Agora os dois positivos, porque ele vai para a direita e para cima. E fecha aqui. Beleza, temos a nossa sapata. Podemos copiar ela daqui para cá. Então, comando copiar CO. Seleciona o elemento. Enter para confirmar. Clica em algum ponto encostado na linha de referência, tá? Não clica aqui do ladinho, não clica aqui no canto. Clica em algum ponto encostado na linha de referência. Porque eu tenho linha de referência aqui e eu tenho aqui também. Então, se eu fiz uma sapata embaixo dessa parede aqui, eu vou copiar para eu ter uma sapata embaixo dessa parede aqui. Muito bem. Em cima disso, a gente vai ter a viga. Então, a viga também vai ser layer estruturas. Eu vou ativar de novo polilinha e vou desenhar aqui a minha viga, que vai ter uma em cima dessa sapata, uma em cima dessa sapata, mas eu já vou aproveitar para desenhar o piso aqui, ó, porque o piso a gente vai concretar ele junto com as vigas, então eles acabam sendo um elemento unido. Então é interessante fazer o desenho junto. Então eu vou fazer aqui, começando desse cantinho aqui da sapata, eu vou subir aqui ponto 25. Vou até a outra parede e vou descer aqui. E vou dar um offset aqui de 15 centímetros, porque a viga tem 15 centímetros e a laje também. Então, eu já resolvo o meu problema. Offset, deslocamento em português, ponto 15 é a distância. Seleciona aqui e aponta para cima.
tenho a face de baixo da viga e do piso e a face de cima da viga e do piso. Agora, a gente vai ter as paredes. Aqui. E depois, em cima das paredes, a gente tem as vigas de novo. Mas a gente precisa desenhar essas paredes. Então, a gente vai fazer com linhas. O pé direito que eu vou ter vai ser de 3 metros. Lembrando que o pé direito é a distância do piso até a parte de baixo da laje. Então, é a parte que fica livre. O tamanho da parede não vai ser 3 metros. Ele vai ser 3 metros menos esse pedacinho aqui da viga. Tá? Porque a viga vai descer da laje. Então, em vez de 3 metros, ele vai ser 3 metros menos 25 centímetros. Então, ele vai ter 2,75. Comando linha. Começa aqui no cantinho. Aponta para cima, 2,75. Copiar. Seleciona essa linha. Clica na posição certinha onde ela está. E depois, aqui na próxima linha de referência, aqui na próxima e na última. Depois disso, pode encerrar. A partir de agora, essas linhas de referência, elas estão mais atrapalhando do que ajudando. Então, a gente vai deletar elas. E em cima dessas paredes, a gente vai ter as vigas superiores e a laje de cobertura. Lembrando que além da laje de cobertura que a gente tem aqui dentro, nesse nosso projeto, a gente tem uma laje que vai fazer o beiral do nosso telhado. Então, ele vai ter a laje aqui dentro e vai ter um pedacinho de laje para fora também. Bom, a gente pode copiar essas duas vigas aqui, mas antes que eu esqueça só, essas paredes aqui eu desenhei na layer estruturas. E eu gosto que fique tudo na layer certinho. Então, eu já vou colocar aqui elas na layer paredes. Então, sempre que a gente faz alguma coisa na layer errada, seleciona esses objetos, esses elementos, e troca aqui na lista e coloca na layer certa. A gente vai fazer uma linhazinha fechando aqui em cima, porque a gente vai separar o que é parede, que vai ser tijolo ou qualquer outro fechamento, do que é estrutura, que vai ser concreto. E a gente vai copiar essas duas linhas aqui de baixo, que tem as vigas e a laje. Selecionou as duas, comando copiar, e a gente vai copiar de baixo dessa viga para baixo da viga de cima. Então, aqui de onde ela começa, até aqui no final da parede que a gente fez, que é onde ela termina. Vamos dar aquela conferidinha se ficou 3 metros mesmo, se eu não errei no cálculo. Comando DI para medir a distância. Vou medir aqui do piso até embaixo da laje. 3 metros. Então, tá ok. Eu preciso fazer essa laje aqui continuando, então, ela vai sair aqui 60 centímetros. Então, eu vou fazer comando linha. Ele vai ter a mesma espessura aqui, tá? Vamos deixar a mesma coisa, então 15 centímetros. E eu vou começar aqui alinhadinho. Então, fiz aquele tracejadinho puxando. Clica para começar aqui. Ponto 6. E para cima, ponto 15. Não façam essa linha fechando aqui, porque senão a gente vai ter uma linha finalizando aqui e a outra começando depois, e a gente vai ficar com um cantinho dividindo duas linhas no mesmo alinhamento. Isso não é legal. O que a gente vai fazer? Como isso aqui está numa polilinha, a gente vai explodir. X. Antes de fazer aqui o fechamento, a gente vai fazer esse mesmo desenho lá do outro lado. Então, eu vou usar o mirror, espelhar, selecionar essas duas, enter, e vou espelhar a partir do meio aqui. Cliquei no meio, vou apontar para cima e enter. Agora eu vou usar o fillet. Fillet F enter em inglês, em português é concorde. Fillet. E vou juntar essa linha com essa daqui. Enter para repetir o comando, vou juntar essa linha com essa daqui.
Enter para repetir o comando, vou juntar essa com essa aqui. E a mesma coisa aqui. Então, a gente já tem a fundação, as vigas, as paredes e a laje de cobertura. Agora, a gente já tem as paredes prontas, mas a gente tem outras coisas aqui que a gente enxerga além do que a gente já desenhou. Ainda falta o telhado também, mas a gente vai fazer isso um pouquinho depois. Primeiro, a gente vai colocar essa janela, essa porta aqui, e esse canto de parede que a gente também visualiza. A gente só vai ter duas linhas representando uma parede, como a gente tem aqui, ó, quando a gente enxerga o lado de dentro e o lado de fora dela, que é o caso dessas que a gente está cortando. Nessa daqui, por exemplo, a gente só enxerga o lado que está aqui na recepção, a gente não vai enxergar o lado que está no banheiro. Então, a gente só vai ter uma das linhas, que vai representar esse cantinho aqui, ó. Então, a gente vai usar uma daquelas linhas de referência, Ray, e vai clicar nesse cantinho aqui para baixo. Enter para encerrar. Ó, então, aqui é uma só. Aqui a gente não vai ter duas. A gente não vai enxergar essa daqui. Eu só vou enxergar o canto dessa parede aqui. Eu vou enxergar também essa porta. Então, já vou fazer aqui também. E vou clicar aqui, ó, da parede para baixo. Da parede para baixo. E aqui nessa parede, onde a gente cortou, a gente não enxerga a parede de baixo até... do piso até o teto, por exemplo. A gente vai ter uma interrupção que vai ser uma abertura na parede para a gente colocar essa janela. Essa janela, ela tem 1,50 m de altura, de largura, e a gente representou isso aqui na planta baixa, ó. As outras duas informações, 1,20 m, que é a altura da janela, e 1 metro, que é o peitoril, a gente mostra aqui no corte. Então, 1 metro, que é o peitoril, quer dizer que ela começa 1 metro acima do piso. E 1,20 m quer dizer que a partir desse 1 metro, ela ainda sobe 1,20 m. Então, vamos marcar ela aqui. Eu vou fazer a primeira linha que vai representar o início da janela, que vai estar na altura do peitoril. Então, eu vou fazer essa linha com a altura desse último valor aqui, com 1 metro. Então, ativei o comando linha. Já vou usar aqui a Layer Paredes. Não vou clicar aqui, vou fazer aquele arrastadinho, aquele tracejadinho, com 1 metro, Enter. E vou fazer aqui, ó, 15 centímetros pro lado, que é até encostar na outra face da parede. Então, a minha janela começa nessa altura aqui. E agora eu vou copiar essa linha 1,20 m para cima. Tá? Então, é aqui que vai estar a minha janela. Essa janela, eu vou enxergar a moldurinha dela, que a gente fez aqui já, ó. E eu vou enxergar o vidro e vou enxergar também a parede no fundo. Então, ela vai ser parecida com isso daqui, ó. Como ela vai ser parecida, eu vou copiar. CO, Enter. E vou copiar isso. Vou desligar o F8, porque eu vou copiar aqui pro ladinho. Qualquer lugar, tá? Encerra. Como a gente fez um bloco disso daqui, eu vou explodir com o X, porque eu quero aproveitar essas linhas aqui que eu já fiz. A diferença da representação da janela no corte para a representação da janela na planta é que mesmo que eu tenha aqui duas folhas de correr, no corte eu vou estar passando por aqui, ó. Então, eu só tô vendo essa daqui. Isso daqui que tá para baixo, eu não enxergo. Então, eu vou ver ela cortada assim. Eu vou ver aqui em cima essa moldura, porque a moldura faz toda a volta na janela, né? Aqui embaixo também. E aqui no meio, eu vou ver um vidro só. Então, o que eu vou fazer é apagar essa linhazinha aqui, essa daqui, e vou estender EX, para quem tá em português, EST, de estender, EX, Enter, dá mais um Enter e clica nessa linhazinha aqui. Pronto. Isso daqui eu fiz só para demonstrar, não preciso dessa linha. E é essa representação aqui que eu preciso ter no corte. Claro,
Claro, gente, como isso daqui é nosso primeiro exemplo, é só para a gente ter essa primeira compreensão de como que é um corte. Vocês vão trabalhar muito mais com essas coisas depois. A gente está fazendo representações simplificadas. Eu poderia fazer essa janela aqui mais bem detalhada, mas isso daqui já me deixa compreender bem como que vai ser essa janela. Como eu fiz essa representação aqui para a planta, ó, ela estava com 1,5 metros. Mas aqui no corte, a altura que a gente tem é 1,2 metros. Peguei errado aqui. 1,2 metros. Então, eu preciso diminuir esse bloquinho aqui. Vou usar o stretch, S, E para quem está em português, e esticar. E a gente vai selecionar aqui, ó, de cima para o meio. Da direita para a esquerda. Tem que ser assim, se selecionar diferente o stretch não funciona. Então, clica aqui fora, em cima da janela, para baixo e para esquerda. Clica de novo, dá um Enter para confirmar. Clica num ponto qualquer para ser referência. Deixa o F8 ligado para não ficar torto. E aí, a gente tem o desenho com 1,50 m e a gente quer que ele fique com 1,20 m. Então, a gente precisa diminuir 30 centímetros. Então, apontei para baixo para mostrar que eu estou diminuindo. E vou colocar aqui, ponto 3. Vou gravar um bloco agora. Vou usar o WB, porque esse daqui eu acho interessante a gente ter no computador. WB. Pick Point. Sempre um dos cantinhos aqui que vai ficar encostado na janela. Select. Seleciona todos. E aqui, clica nos 3 pontinhos para dizer onde é que vocês vão gravar. E aí eu vou colocar aqui, janela, corte. E salva. Ok. Agora, eu não posso deixar aqui, ó, essas linhas da parede e ainda colocar essa janela por cima delas. Não, a gente vai usar o Trim, TR, Enter, Enter, 2 Enter aqui, né? Para quem tá em português, aparar, AP. Enter, mais um Enter e seleciona as duas aqui para cortar. Agora, essa nossa janela vai na layer portas e janelas. E eu vou mover ela aqui, encostadinho, ó, no cantinho aqui em cima. Aí. Agora, aqui a gente tem aquela nossa porta em vista. Em vista quer dizer que eu estou enxergando ela lá no fundo, ó. Se eu estiver parado aqui na recepção, em pé, olhando para aquele lado, eu vou enxergar essa porta na minha frente, né? Então, eu vou enxergar ela por fora. A gente tem essa porta aqui, 80 por 2,10 de altura. A gente vai fazer... Vamos fazer aqui com a layer portas e janelas. Usar uma polilinha. E aqui onde a gente marcou, a gente vai fazer o desenho da porta. A gente vai fazer ela. Ela tem 2,10 e 80, mas isso é a folha, tá, gente? Então, ó, ela tem a largura 80, mas quando a gente mede aqui, ela tem 87. Porque a gente fez aquela moldurinha com 3,5 cm. Então, da mesma forma que a gente deixou isso na lateral, a gente vai deixar de altura também, tá? Então, polilinha. Aqui, em vez de 2,10, 2,135. Vem até aqui a outra marcação e desce aqui. E aí, a gente pode apagar essas duas linhas aqui que eram referência. E agora eu vou mostrar com um offset a posição da folha. Então, aqui era a moldura, dá um offset, 0,035, que é o tamanho da nossa moldura. Seleciona a linha, aponta para dentro e clica. Se a gente quisesse, pessoal, poderia desenhar maçaneta, poderia desenhar mais detalhadinho, mas para agora a gente vai deixar assim mesmo, tá? Se vocês quiserem fazer a maçaneta, pode fazer só um círculozinho aqui, mais ou menos 1 metro de altura. E essa linha aqui, ela representa, então, esse canto da parede que a gente vê aqui de frente. Aqui a gente não enxerga essa porta, tá, gente? Essa porta, ela tá escondida por essa parede aqui, ó. Então, a gente não vê a porta, a gente vê só esse cantinho aqui da parede. Então, comando paredes, e eu vou fazer uma linha
entre o piso e o teto, a laje, né? Que vai representar aquele cantinho da minha parede. E aí, essa daqui que eu fiz como referência, posso apagar. Bom, agora, a gente tem ela aqui, ela tá na layer certa, que é a layer paredes, mas, lembra que eu falei pra vocês que quando a gente for fazer a impressão disso daqui, quando a gente for levar pro papel, a espessura de cada uma das linhas vai ser relacionada com a cor delas. Então, essas linhas aqui, ó, que estão em vermelho, elas vão ficar bem fininhas, porque elas são a linha referente a espessura 0.1. O que está em amarelo vai ficar em 0.2. O que está em verde vai ficar em 0.3. E o que está em magenta vai ficar em 0.6, que é o mais espesso. E aí vocês lembram também que quando a gente faz uma representação em corte, aquilo que está cortado, as linhas que estão cortadas, elas têm que ficar numa espessura maior. E as linhas que não estão cortadas, elas têm que estar numa espessura menor. Então, nesse caso aqui, ó, essa linha não está cortada. A gente está enxergando essa aresta lá para frente. Então, ela vai ficar aqui na layer paredes, porque a layer serve para organização, mas a cor dela, que é o que define a espessura, a gente vai trocar. A gente vai colocar aqui em cian, que ela vai ficar um pouquinho mais fina. E essa porta aqui, ó, ela tá sendo enxergada em vista. E ela também, ó, deveria ficar com as linhas um pouco mais finas, porque ela vai ficar muito destacada e ela tá um tanto mais por fundo. Então, a gente vai selecionar as duas, vai deixar aqui na layer portas e janelas, mas vai trocar a cor. A gente vai colocar ela aqui em amarelo. E ela vai ficar um pouquinho mais fininha. Salva. Vamos. Agora a gente pode desenhar o telhado. O nosso telhado, a gente vai começar desenhando aquela estrutura de madeira que eu mostrei para vocês. Primeira coisa, para a gente conseguir desenhar bem certinho esse nosso telhado, a gente precisa saber onde que está passando essa linha de corte aqui na planta de cobertura. Por quê? Porque se o meu corte ele passar aqui no meio, eu vou enxergar simplesmente essa água e essa água aqui. Então, eu vou enxergar um triângulo, então, aqui no meio. Se ele passar aqui no final, ó, depois que eu já tenho essas duas divisões aqui, aí eu vou ter um pouco dele subindo, um pouco dele reto e um pouco dele descendo. A mesma coisa vai acontecer aqui na frente. Mas se ele passar aqui na frente, eu vou enxergar isso, um pouco subindo, um pouco reto e um pouco descendo, mas eu ainda vou enxergar em vista essa ponta do telhado aqui. Então, o nosso desenho vai mudar muito dependendo da posição que está a linha de corte aqui no nosso telhado. Então, a gente vai copiar essa linha de corte da planta para localização e cobertura, só para a gente ter essa noção de onde que ele está, e depois a gente vai apagar ela, tá? Ela não vai aparecer no final na planta de cobertura. Então, eu vou selecionar ela, copiar, e vou clicar como ponto de referência em alguma coisa que eu tenha tanto nessa como naquela lá. Então, eu vou usar aqui o cantinho do telhado. Usei o canto de baixo da esquerda e vou trazer para cá. Tá? Colei aqui, ó. Então, tá no limite aqui, mas eu vou enxergar só ele subindo aqui até o meio e descendo aqui até o final. A quantidade que ele vai subir e vai descer vai depender dessa distância aqui, então entre o início e o meio do telhado, e da inclinação do telhado, que é 35%. Voltando aqui para o nosso corte, a gente vai primeiro fazer a marcação do que é o 35%. Então, a gente vai fazer uma linha com essa inclinação. 35% quer dizer que a cada 100 centímetros, que é 1 metro, eu vou ter uma altura de 35 centímetros, ponto 35. Que vai ficar isso daqui, ó. Essa linha tem 35% de inclinação,
porque ela sobe 35 a cada 100 centímetros. A gente tem aqui uma layer cobertura, então a gente vai usar ela já. Fazer uma linha, começando aqui bem no cantinho do beiral que a gente marcou, e a gente vai fazer essa linha de 35%. A gente não precisa fazer 1, depois 35 para fechar o inclinadinho. A gente vai fazer arroba 1,35. Espelha essa linha aqui com o mirror, espelhar. A partir do meio aqui, aponta para cima ou para baixo. Que aí eu sei que desse lado ele tá subindo para cá e desse lado ele tá subindo para cá. Como a gente viu que o nosso telhado ele corta aqui, ó. Então ele só tem duas águas na parte do corte, subindo até o meio, descendo do meio até o final. Então eu sei que essas duas linhas elas têm que se encontrar aqui no meio. Para fazer isso eu vou usar o fillet, concorde em português, seleciona uma, seleciona a outra, e ele faz aquele cantinho ali. Então essa é a primeira coisa do nosso telhado, definir como que é a inclinação dele. Feito isso, a gente vai desenhar o madeiramento aqui dentro, tá? E a gente vai fazer esse madeiramento de forma mais ou menos simplificada. A gente não vai fazer tudo que deveria ter, mas a gente vai fazer ele representativo o suficiente, tá? Como a gente vai ter aqui várias linhas que vão estar representando esse madeiramento, eu vou sugerir que a gente deixe ele aqui na layer cobertura, mas que a gente já troque aqui a cor para ele não ficar as linhas muito grossas, elas têm que ficar mais ou menos finas. A gente vai usar ela aqui em amarelo, tá? A gente vai ter as madeiras formando uma treliça e a gente vai ter ela dividida em dois lados. Então, primeiro a gente vai fazer uma linha aqui no meio, da ponta até o meio. E essa daqui, ela vai ficar bem no meio. A gente vai fazer a guia com 15 centímetros. Então, a madeira vai ter 15 centímetros. Metade para a esquerda, metade para a direita. Metade de 15, a gente vai usar o comando offset para colocar isso. Offset em inglês, deslocamento em português. A gente vai colocar metade de 15, que é 0,075. Metade para um lado, metade para o outro. E aí, pode apagar do meio. Aqui embaixo, a gente também vai ter uma guia. Então, a gente vai ter uma madeira de 15 centímetros aqui. Eu vou fazer aqui, ó, com aquele tracejadinho, bem para cima, bem retinho na vertical, ponto 15. E vou trazer ele até aqui, do outro ladinho. E esse lado aqui, a gente vai fazer com offset, ponto 15. Poderia ter feito de baixo também. E vou fazer essa cópia para dentro. Vou selecionar elas e já vou colocar aqui na cor amarelo para não esquecer. E agora a gente vai fazer assim. A gente vai cortar com o trim esse cantinho aqui. Já podemos cortar. Vou cortar esses aqui só para mostrar uma coisa para vocês. Vou cortar aqui. E se vocês tentarem cortar com o trim, esses aqui, ó, ele não vai funcionar. Porque o trim, ele não serve para apagar uma linha. Ele serve para apagar um pedaço de uma linha. Então, quando não tem nada interrompendo essa linha, ó, não tem nada cortando ela, não vai funcionar o trim. Então, nesse caso, seleciona e deleta. Aqui também com o trim, dá para cortar aqui no meio. E aqui a gente vai usar o trim daquele jeito diferente. Vou ativar o trim, só que vou dar um Enter só. Vou clicar nessa linha aqui. Vou dar Enter e apagar todo o resto, ó. A mesma coisa que do outro lado. Trim, Enter, seleciona a linha, Enter e apaga esse final. Agora com o trim normal pode apagar aqui.
Então, esse aqui é o mínimo, é o início que a gente vai ter. Mas a gente ainda vai fazer mais umas linhas, umas guias aqui, para amarrar essa tesoura, né? Que é como a gente chama esse madeiramento, essa parte inicial do madeiramento do telhado. E a gente vai fazer ela aqui, vou fazer primeiro para um lado e depois espelho tudo para o outro lado, tá? Então, vou fazer uma linha, mas eu vou fazer ela inclinada aqui, ó, 45 graus. Eu vou clicar aqui no cantinho. E eu não sei que tamanho ela tem que ter. Então, eu vou fazer ela com 1 metro e depois eu corto o que precisar ou alongo o que precisar. Arroba 1 menor e 45 graus. E essas aqui também não pode ser uma linha só. Ela tem que ser 2 linhas, porque são 2 as faces da madeira. Eu vou fazer ela com 10 centímetros. Copiar para cá. Com o trim, vou selecionar essa daqui, Enter, e apago essas 2 sobras dali. E com o trim 2 Enter, apago esse cantinho aqui. E agora eu vou fazendo essa trama, uma inclinada, uma reta, uma inclinada, uma reta. E a linha inclinada eu vou começar daqui pra cá. Vou fazer o offset com 10 centímetros também aqui para a direita. E agora eu vou estender. X, Enter, Enter. E vou colocar aqui para cima, para baixo, para baixo. E onde essa minha guia ficou com linhas cortando ela, eu vou usar o trim para tirar esse pedacinho. Então, tá uma atrás e uma na frente. Vou copiar essas 2 que eu fiz inclinadas, aqui de onde ela começou. Então, ela estava à direita dessa linha, dessa guia vertical, e ela vai para a direita da próxima guia vertical. Com o trim, um Enter só, seleciono a inclinada, Enter para confirmar, e apago as 2. E agora eu vou copiar essa daqui. Mesma coisa. Vou copiar ela. Ela estava aqui, bem encostadinha no final da linha inclinada. Vou clicar aqui. E vou colocar ela encostadinha no final da próxima linha inclinada. E agora, com o trim, seleciono essa linha aqui, dou Enter. E apago aqui o que está no final. Essas aqui também. Aí. A gente nem precisava ter feito essas 2 inclinadas, ó, porque a gente vai espelhar ele todo pronto. Então, eu vou apagar essas 2 aqui, que vai me dar menos trabalho. E vou usar o Mirror, deixar para depois. Vamos primeiro fazer tudo o que tem que fazer aqui. Bom, essa daqui é a parte da tesoura. Em cima disso, a gente ainda vai ter a trama, que são as terças e as ripas e o caibro. E em cima disso, as telhas. Mas a gente não vai fazer todas essas partes, a gente vai fazer ela bem simplificada. Então, a gente vai fazer só aqui as terças e não vamos fazer as outras 2 coisas. E em cima disso, uma representação simples de telha também. Então, o que a gente vai fazer? Um retângulozinho mostrando uma madeira que está cortada, daqui indo para o fundo. Então, eu vou fazer ela aqui com um retângulo, começando bem aqui no cantinho. E eu vou fazer ela com 2,5 cm de largura e 5 centímetros de altura. Então, 0,25,05. Aí. E vou rotacionar ela para ela ficar na mesma inclinação dessa linha aqui, que define a inclinação do meu telhado. Rotação, Enter, seleciona o retângulo, Enter. Ponto de referência, clica bem naquele cantinho onde a gente começou a fazer o desenho dele. E agora, como eu não sei quantos graus eu tenho aqui, ó, eu vou usar a opção referência. Com a referência, eu consigo dizer, então, vou clicar aqui, eu consigo dizer que ele está iniciando aqui e terminando aqui, mas eu quero que ele termine nesse alinhamento aqui, ó. Então, posso clicar aqui. Ó, então, daqui para onde ele está e depois aqui onde eu quero que ele fique. Não importa se a gente clicar aqui ou aqui, ou aqui. O importante é que seja nesse alinhamento com a inclinação que a gente quer. Agora, eu vou copiar isso daqui algumas vezes aqui
em cima da minha tesoura. Só o comando copiar, selecionar ele, Enter para confirmar a seleção, e eu vou copiar ele a partir daqui, ó. Tá? Vou clicar aqui. E agora a gente vai usar essa opção Array aqui do cópia. Eu mostrei para vocês o comando Array, que era matriz em português, que ele servia para a gente fazer várias cópias de um mesmo objeto em um determinado arranjo. Então, ou a gente fazia tipo, em linhas e colunas, ou a gente fazia em círculos. E essa função é a mesma coisa. Eu posso fazer várias cópias de um objeto de uma vez só. Então, vou ativar essa opção Array para eu fazer todas as cópias aqui de uma vez só. A gente vai colocar aqui 4 itens. Então, ele está me perguntando aqui, número de itens, 4, Enter. E agora, ó, eu vou desativar o F8 para mostrar para vocês. E eu poderia clicar aqui para dizer onde é que eles vão ficar. E a distância entre eles vai ficar sempre igual, por causa dessa função Array. Mas eu não quero definir a distância, eu quero dizer onde é que vai terminar a minha cópia. Que eu quero que a última fique aqui, ó. Por isso que eu cliquei lá no cantinho daquela madeira. Só que para fazer isso, para a última ficar aqui, eu tenho que apertar aqui, ó, nessa opção Fit, que é ajustar em português. E aí eu vou clicar aqui no cantinho, no final da linha. Então, a distância entre elas vai ser igual e ela não vai ficar bem no cantinho de baixo, ela vai ficar um pouquinho assim. Clicou ali, pode dar ESC para encerrar. Acima disso daqui, a gente ainda vai desenhar as telhas. A gente pode fazer com linhas. E a gente vai fazer aqui, outra linha aqui, outra linha aqui. E aí, a gente vai fazer uma linha vertical aqui, ó, qualquer tamanho, tá? Porque aqui ela vai servir como referência. Porque a gente vai fazer essa telha aqui com uma representação super simples. A gente vai fazer como se fosse uma telha inteira, e não um monte de telhazinha como a gente tem. Só para simplificar, tá? Quanto mais a gente fizer detalhado, sempre vai ficar melhor a nossa representação. Mas, para nosso primeiro corte, a gente não precisa fazer tanto detalhamento. Eu vou fazer um offset, deslocamento, de 3 centímetros, ponto 0,3, opa, aqui. Então, dessa linha aqui para cima. Eu vou estender com o EX, EST para quem está em português. Enter. Essas duas linhas aqui. Agora, eu não quero que isso daqui, ó, fique reto. Eu só fiz ela para eu saber até onde que ele deveria vir. Mas eu vou fazer uma linha, começando aqui e vindo aqui, ó, até aparecer o símbolo do perpendicular. Aí a gente pode apagar essa, usar o fillet para fechar aqui. Agora sim, eu vou espelhar tudo isso daqui, ó, toda a metade, menos essa linha aqui que eu já tenho. Uso o Shift para tirar a seleção se precisar. Enter para confirmar, clica aqui no meio, ativo o F8 para ficar bem retinho e aponta aqui para cima. E uso o fillet para unir essa com essa aqui no meio também. Aí. Essas duas linhas aqui, ó, eu gosto de deixar ela um pouquinho mais espessas do que o resto do telhado para definir bem a inclinação. Mas o magenta é espessura demais, então vamos colocar aqui, ó, na cor dele, esse cian. Aí. Deu muito trabalho, então salvem para não perder. E a partir daqui, então a gente tem todos os nossos elementos construtivos, mas a gente vai fazer ainda aqui a representação do terreno. A gente tem aqui uma layer terreno, vamos usar essa mesma. E a gente vai usar polilinha. Opa, antes do terreno a gente tem uma calçada aqui fora. Então antes de fazer isso daqui, a gente vai selecionar aqui estruturas, que
foi o que a gente usou para fazer esse piso, então vamos usar esse aqui também para fazer essa parte de fora. A gente tinha colocado aqui nas propriedades antes o amarelo para fazer a parte da cobertura, mas agora eu quero que ela fique com a cor da layer mesmo. Então eu vou trocar aqui de volta para by layer, por camada para quem tiver em português. Vou ativar a polilinha aqui. E a minha calçada, ela tá 10 centímetros abaixo do piso interno. Então, ela tá abaixo desse cantinho aqui, ela vai começar com 10 centímetros. Então, vou colocar meu mouse aqui, não vou clicar. Só vou fazer aquele tracejadinho para baixo. Ponto 1. E aqui eu posso começar ela. Aqui. Ela tem 1 metro de largura, então eu vou colocar aqui 1 metro. E a gente pode fazer ela aqui com uma espessura de 10 centímetros. Então, ponto 1. E traz para cá. Do outro lado também tem, então vamos espelhar. Usa o meio como referência. Ai. E agora sim, vamos fazer o terreno. Então, troca aqui, terreno, polilinha também. E o terreno, ele tá 5 centímetros abaixo da nossa calçada. Então, traz o mouse aqui no cantinho, faz o tracejadinho para baixo, ponto 0,5. E agora, a gente não precisa fazer o tamanho do terreno que ele realmente tem. Então, aqui a gente tem 3 metros, tem 2 metros de terreno. É 3 a partir da parede, né? Mais 1 metro de calçada, a gente teria 2 metros de terreno. Só que a gente não precisa necessariamente fazer esses 2 metros, tá? A gente só tem que mostrar que aqui existe um terreno. Então, aqui eu vou fazer com 1 metro, porque se eu fizer muito grande, isso aqui vai ocupar muito espaço na minha representação, no meu papel depois, e não vai ficar legal. O que realmente importa vai ficar pequeno, vai estar o terreno gigante lá, ocupando muito espaço. Então, eu vou fazer só com 1 metro aqui. A profundidade do terreno seria infinita, né, gente? O terreno não vai ter fim. Mas o que importa na nossa representação é que a gente mostre ele abaixo da fundação. Então, para minha fundação, ele precisaria ter 90 centímetros. Eu vou fazer um pouquinho mais. Vou fazer aqui 1,30. E vou passar aqui 1 metro do final da calçada do outro lado também. Então, até aqui ele daria 6,85, vou fazer 7,85. Sobe 1,30, mesma coisa que a gente desceu do outro lado. E vem até aqui. E aí pode encerrar. Bom, agora a gente tem então toda a parte construtiva feita. A gente precisa colocar os símbolos, os textos e as cotas. Primeira coisa, então, a gente vai ter o nome dos ambientes aqui. O ambiente que a gente está cortando aqui é a recepção. Então, a gente precisa de um texto aqui escrito recepção. Então, eu já vou copiar desse aqui, tá? Só para simplificar. Vou copiar esse aqui para baixo. Só que aqui eu não vou ter a área nem o tipo de piso. Então, eu vou clicar 2 vezes para editar e apagar essa parte aqui. Isso. Tentar deixar ele aqui pertinho do piso. A gente vai ter uma simbologia de nível que é a mesma desse daqui, ó. Que aqui na planta a gente marcou que no terreno o nível era 0, na calçada o nível era 0,5 e aqui dentro o nível é 0,15. Então, a gente vai ter esse símbolo aqui também, mas o símbolo vai ser um pouquinho diferente. A gente vai copiar esse daqui e vai mudar ele para ele ficar de acordo com como tem que ser no corte, tá? Eu vou copiar esse aqui, só para simplificar, gente. Como a gente já tem um pronto, a gente pode simplificar um pouquinho o nosso trabalho. Então, ele está em bloco, a gente vai explodir ele. E o que a gente vai fazer aqui? Em vez da gente ter essa parte circular, a gente vai fazer na layer 0, né? Porque essas linhas do bloco a gente faz na layer 0. Uma linha ligando o quadrante aqui inferior no quadrante da esquerda e a mesma coisa aqui para a direita. Tá? A gente não vai ter esse círculo.
E essa achura a gente também não vai ter dessa forma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter só essa achura aqui, ó, dentro desse triângulozinho. Eu posso editar essa daqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês que isso pode ser interessante. A gente poderia deletar essa daqui e fazer de novo, tá? Mas a gente pode editar essa achura. Então, eu selecionei ela e eu vou vir aqui em remover para remover esse lado. Então, eu vou clicar nessa linha e dou Enter para confirmar. Então, aqui ele já ficou só o ladinho que eu preciso. Só que aqui, ó, ele tá uma curva. Eu quero que ele fique reto. Só para vocês terem uma noção, eu posso mudar as linhas o contorno dessa achura, puxando por essas linhazinhas aqui, ó. E adaptando ele como eu quiser. Tá? Então, eu posso trazer, né? Isso aqui vocês só fiz para mostrar, não precisam fazer. E essa parte que é curva, ó, eu posso colocar meu mouse aqui no meio, nesse grip azulzinho, e colocar aqui, ó, converter para linha. E ele fica uma linha retinha. E aí já fico com a achura prontinha. E agora eu vou transformar isso daqui em bloco também. B, Enter. Vou colocar aqui, não lembro como é que eu tinha salvo o outro. Símbolo nível planta, então eu vou escrever aqui, símbolo nível cord. Pick point, vamos pegar aqui o pontinho do meio. Select, seleciona tudo menos o texto para a gente poder editar ele aqui fora, tá? E ok. Coloca ele na layer símbolos. E a gente vai ter ele aqui no terreno, onde é 0, aqui na calçada e aqui dentro. E a gente vai editar os textos. Aqui na calçada o nível é 0,5 e aqui dentro o nível é 0,15. Na layer cotas, a gente vai colocar as cotas no nosso corte. E no corte, a gente coloca só cotas verticais. Não se colocam cotas horizontais no corte. Então, eu não vou colocar a largura do ambiente, a largura da porta, não vou colocar largura nenhuma, só alturas. Então, vou usar aqui a cota linear. E eu vou colocar, no mínimo, o pé direito. A altura aqui do peitoril da janela. Vou usar o DCO para dar continuidade para essa cota. Então, em português, cota S. Colocar a altura da janela e a altura que sobra até o teto. Não precisa colocar tamanho das vigas, tá? Isso é coisa que a gente coloca no projeto estrutural, então a gente não precisa colocar também o tamanho da fundação, essas coisas. A gente coloca as cotas que são definidas no arquitetônico, que é a altura do pé direito, a altura da janela, a altura da porta. E a gente pode colocar algumas externas também. Por exemplo, aqui do piso até embaixo do beiral. E uma que é importante, do terreno até a parte mais alta da edificação. Tem que ter. Ok? No mínimo isso. A gente poderia colocar mais informações, mas isso daqui, para essa primeira, tá ok. E aqui, no corte, a gente precisa colocar algumas achuras também. Aqui dentro a gente também pode colocar... Não, aqui eu coloquei no outro, né? A gente vai colocar algumas achuras aqui, então eu vou colocar na layer achuras, ativar o comando achura, e aqui, por mais que as paredes estejam cortadas, o telhado esteja cortado, tem bastante coisa cortada, a gente não vai colocar achura em tudo. A gente vai colocar achura na parte que é concreto e na parte que é terreno. Então, primeiro na parte que é concreto, aqui dentro, na laje e vigas, a gente vai usar um padrão, e o padrão que a gente vai usar vai ser esse Arconc. Não precisa colocar transparência, pode deixar 0 aqui. E a escala para funcionar isso daqui tem que ser bem pequenininha. A gente vai colocar 0,001.
2. Vamos testar aqui. Enter e vou clicar aqui dentro. Aí. Deixa eu ver se não poderia ficar um pouquinho menor ainda. 0, 0. Melhor. Vou ativar de novo e vou colocar aqui embaixo, mesma coisa. E aqui na calçadinha também. Aqui do outro lado também. Ponto 001, tá? Aí. E aqui nas fundações, a gente vai usar também um padrão. E a gente vai usar essa... Aqui, gravel. Vamos ter que testar essa na escala. Vamos ver, ponto 0,5, meio grande. Ponto 0,25. Aí, ponto 0,2 ficou bom. Nos dois. E a gente tem que colocar no terreno também, achura. E no terreno a gente coloca esta aqui. Vamos ver a escala. Ponto 0,5 ficou bom nessa aqui. Salva. Vamos colocar o nome aqui. Vou copiar o de antes, tá, gente? Porque já tá pronto, então eu só vou... É a mesma escala, né? Então eu só vou editar aqui, corte. Daí vocês lembram que a gente colocou o nome dele aqui com A e um A? Então o nome desse corte vai ser AA. Se eu tivesse colocado A e B aqui, seria o corte AB. Eu gosto de chamar com a mesma letra, tá? Então, corte A. No corte não vai símbolo de norte, tá? Só nas plantas, então vista superior. No corte não vai, na fachada também não vai. Tá pronto o nosso corte, eu só vou mover ele todo um pouquinho mais pra baixo, porque o meu ficou muito grudadinho ali na planta abaixo. E salva.